Quem é o Espírito Santo? Os obreiros podem sentar. O Espírito Santo é o Criador. E quando aqui, só um adendo aqui, o Espírito Santo, quando que diz ele é o Criador, lembra da semana passada, não sei se você lembra do estudo da semana passada, que falávamos que do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E os três são um só. E os três são a Santíssima Trindade. Então por isso que aqui se refere o Espírito Santo é o Criador, porque é o mesmo na pessoa do Filho, do Pai, etc. A primeira ação do Espírito Santo é revelada no livro de Gênesis. No início de tudo, havia um caos generalizado na terra, mas o Espírito Santo se movia sobre as águas, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do que, gente? Das águas, do abismo, perdão. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha para mim, deixa um instante aí para você entender. Então vamos lá, Deus criou o céu, a terra e o que, gente? E o mar. Porém tudo estava sem forma e o que, gente? E vazio, apesar do Espírito de Deus pairar sobre a face do abismo. Ainda não havia criado ainda o ser humano e as coisas e etc. Não, aqui apenas havia sido criado céu, terra e mar. Amém? Porém ainda existia um abismo, havia ainda o vazio, e o Espírito de Deus apenas pairava sobre a face do abismo e sobre a face das águas. Compreendeu-se ou não? Agora vamos trazer isso para hoje. Vamos trazer o entendimento para hoje, para que você compreenda. Hoje nós somos criatura de quem? Somos a criação. Assim como Deus criou o céu, a terra e o mar, hoje nós somos também, já desde o início, a criação de Deus. Porém, o ser humano sem o Espírito Santo, ele tem um abismo dentro dele. Apesar do Espírito Santo estar ainda no mundo, apesar do Espírito Santo ainda estar neste mundo, a quantidade de pessoas que ainda tem um abismo, um vazio, um buraco dentro de si, apesar desse lugar ter sido feito por Deus e esse vazio ter sido preparado por Deus para ser habitado por quem? Por Deus. Mesmo assim as pessoas, elas estão vazias, escuras, em meio à escuridão. Mas é como Jesus disse, olha só, se o simples fato dos teus olhos serem maus, o teu corpo já será o quê? Trevas. Olha só, o simples fato dos teus olhos serem maus, só os olhos, já traz a escuridão para o corpo, já faz com que você seja trevas. Então está vendo que aonde Deus não habita, facilmente os olhos se corrompem, a mente se corrompe, e aí invade todo o corpo. O mal entra pelos olhos, e aí toma o coração, sentimento, ressentimento, vira mágoa, vira um problema. Então a pessoa fica mal por dentro. E por que o vazio, a angústia, a tristeza? Por que isso? Por conta da ausência do Espírito Santo. Quem está entendendo? Por conta da ausência. Você vê que Jesus também ele teve, quando ele estava diante da morte, mas veja bem, ele estava diante da morte, sentindo a morte na pele. A Bíblia diz que ele também se sentiu angustiado. Mas quem não se sentiria diante da morte? Tristeza. Mas não pela ausência de Deus, mas porque ali ele estava diante da morte. Não porque
ele estava simplesmente mal com quem, gente? Com Deus. Mas porque ele estava diante da morte. Existem coisas que nos traz o temor, o tremor, que nos aflige, sim ou não? Mas você vê que é mais ou menos como um dia que, às vezes, do nada, durante o dia estava aquele solzão bonito, e do nada o tempo fecha, escurece tudo. Essa semana mesmo se eu não me engano foi segunda-feira, ou foi, que eu acho que o tempo fechou, acho que ontem também, e enegreceu tudo durante o dia. Você já deve ter visto algum dia assim, e tudo, parece que o dia vira noite, mas está de dia, mas estava sol. Mas você vê que mesmo tudo tendo, olha como Deus é, mesmo tudo tendo enegrecido o tempo, fechado, o dia virado noite, mas você vê que o sol ainda está ali. A nuvem negra pode ter tomado frente ao sol, mas não tomou o lugar do quê? O sol ainda está ali. Então é mais ou menos assim a vida de quem está com Deus, ainda que as coisas às vezes se tornem difíceis, o tempo difícil, o deserto, as lutas, nem sempre a nossa vida é um mar de rosa, principalmente dos cristãos. Se você for ver a vida dos cristãos no passado, você vai ver que a gente tem uma vida muito tranquila, amém, gente? Porque era perseguição, era uma injustiça, era muito mais problema do que hoje. Então você vê que ainda que vindo uma nuvem negra, um tempo difícil, tribulação, perseguição, Deus é com a gente do mesmo jeito. Deus continua sendo. O que a pessoa, a diferença é que quando a pessoa está com Deus e Deus está dentro dela, a diferença é que ela, independente da nuvem negra estar sobre ela, a fase difícil, o momento difícil, luta no trabalho, nos negócios, em casa, ela continua sabendo que Deus está com ela. Mas Deus é comigo do mesmo jeito. Não, mas não sei o quê. Mas a luta está grande, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus é comigo. Então ela não se abala. Ela pode estar aflita, mas ela sabe que Deus é com ela, que esse momento vai passar, que essa guerra vai passar. Mas a pessoa, quando ela está vazia de Deus, ela não enxerga Deus além do problema, ela enxerga apenas o problema, ela só enxerga a situação, a circunstância em si, ela só enxerga a nuvem negra, ela não entende que atrás ainda está o sol. Trazendo para o espiritual, atrás do problema, das lutas, Deus não deixou de existir, Ele ainda está ali, Ele está com você, Ele é com você. Jesus disse, está escrito que Jesus se sentiu só na cruz, sim ou não? Ele se sentiu só, mas Ele não deixou de crer. Mas Ele não disse, não, poxa, cadê Deus? Parece que Deus me deixou. Ele literalmente estava só, e Ele não abandonou o seu propósito, Ele não abandonou o projeto, Ele não deixou a sua missão, que era morrer na cruz pela humanidade. Ele enfrentou a morte de cruz, Ele enfrentou, Ele continuou, até cumprir a sua missão. Quem está entendendo? Então não desista, porque a situação, as lutas lhe sobrevêm, mas entenda, que aonde Deus não está, aí a coisa fica preta. Mas se Deus está contigo, o Espírito Santo, você está em paz. Aí diz, o fato de o Espírito Santo estar ali, indicava mudança drástica, que haveria da desordem e destruição, para a ordem e construção de uma nova, o que, gente? Podemos dizer então, que o Espírito Santo é o Criador e o fôlego da vida dessa criação. Isso significa na prática que Ele continua pairando sobre a humanidade hoje, mesmo ela estando num caos moral e espiritual, por causa das ações de quem? De Satanás. E assim como houve a criação perfeita no início, pois a luz resplandeceu e tudo se transformou em belo,
fértil e útil, Deus está pronto para fazer uma nova criação atualmente, não no planeta, mas em cada um de nós, de modo exclusivo, em todo aquele que se render a Ele. É o que podemos chamar de o Gênesis da alma. Olha para mim, ainda que tudo esteja perdido, ainda que tudo parecia perdido, ainda que essa alma tivesse condenada, ainda que a pessoa para a humanidade fosse uma escória, fosse uma pessoa, a pior pessoa desse mundo, ainda que seja aquela pessoa, olha, é o fim, acabou. Para mim só resta a morte, eu sou uma pessoa má, ruim, péssima, já matei, já roubei, já fiz mal a muita gente. Ela pode achar que para ela não tem mais jeito. Mas o Gênesis da alma, ou seja, que significa isso? O início de tudo, o que parecia ser o fim, pode se tornar o início de uma nova obra, se a pessoa simplesmente reconhecer que ela é falha, que ela errou, que tudo que ela está vivendo, todas as suas fraquezas, foi porque foi ela que se rendeu a isso. Se ela decide hoje se entregar para Jesus, meu Deus, olha, eu me entrego, se submeter, buscar, então ela dá início ao Gênesis da alma. Ela recebe uma nova chance, dá-se início a uma nova obra de salvação, de recuperação, daquele ser humano, daquela criatura que humanamente falando era um caso perdido, era uma pessoa que, olha, isso aí está podre, isso aí não tem mais jeito. Para Jesus tudo tem jeito, só não tem jeito para quem não se submete, para quem não ora a Ele. Você vê Jesus tendo que orar, Jesus tendo que buscar, você vê Jesus clamando, suplicando, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos em que ele estava ali, anterior à sua morte, você vê ele suplicando, orando, clamando, mesmo na cruz, ou lá no Getsemane, reconhecendo que precisava, meu Deus, me ajuda, me socorre, você vê nas orações dele. Então aí está o início de uma grande obra, quando alguém se rende. Até Jesus se rendeu, até Jesus, ele sendo o próprio Deus, o Deus Filho, ele entendeu que ele precisava de Deus, estando nessa matéria de ser humano. Quem está entendendo? Você vê que tem gente que nunca matou, nunca roubou, nunca fez mal a ninguém, que é uma excelente pessoa, mas vai para o inferno por quê? Porque não se rende, porque não reconhece, porque acha, eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém, e que vai para o inferno. E às vezes a prostituta, o ladrão, o bandido, o assassino se converte, se rende e vai para o céu. Então de quem é o lugar no céu? De quem se entrega, de quem se rende, de quem reconhece, de quem se submete, de quem fala com quem, gente? Está feia a coisa? Fala com Deus. Está difícil, está apertado, você não está aguentando? Fala com quem? Vai orar a Deus. Fala você com Deus. Mas o problema das pessoas é a facilidade dela de contar da vida dela para os outros, mas não fala com Deus. É a facilidade de falar, olha, fulano, ô meu amigo Adil, você não sabe o que eu estou passando. Olha, estou passando por isso, você não sabe, estou sentindo isso, estou tendo aquilo. Olha, hoje que foi difícil, viu? Está difícil as coisas lá em casa. Olha, meu casamento, fala mal do marido, fala mal da esposa, fala da sua vida particular, íntima, fala de tudo. Olha, tive um pesadelo, o que você acha que é, hein? Por isso que a humanidade está mais perdida do que tudo, porque fala com todo mundo, fala com a cartomante, pergunta para o macumbeiro, recorre ao macumbeiro, mas não recorre a quem? Por isso. Mas não fala com quem resolve. Aí fica difícil. Aí fica o quê? É como aquela pessoa que está lá definhando na cama, doente, enferma,
E você fala para ela: toma esse remédio. Não quero, não gosto. Então vamos que eu te levo para o hospital. Também não quero, não gosto de hospital. Vai querer me dar injeção e eu não gosto. Então morra. Então morre aí. Eu prefiro morrer. Então tá bom. O que pode fazer? Se a pessoa não se submete. Esse dia eu fiquei com a garganta ruim uns meses atrás. Eu até falei para vocês. Estava com a garganta ruim mesmo. Quando você não consegue engolir nem a saliva. Aí tem a obreira aqui, que é enfermeira. Perguntei para ela se não tinha nada para poder tomar. Ela falou: pastor, consigo trazer uma bezetacil. Falei: nossa, que bom, hein? Falei alguma coisa mais leve, né? Alguma coisa mais, sei lá, um xaropinho. Esperava uma coisa mais tranquila. Mas já logo de cara, já uma bezetacil, um decaton. Só você sossega leão. Falei: tá bom, isso resolve? Resolve. Então me dá logo esse negócio. Foi Decatron que fala, e uma bezetacil. Chega, baleei na hora, cheguei até a dar uma tontura. Tão forte que o negócio é. Mas me dá logo, resolve logo. Vou ficar com conversa fiada, enrolando. Não, vai melhorar. Vai não, vai piorar. O resgate do princípio original que faz o ser humano tornar a imagem e semelhança do Senhor Deus. Para isso, o mesmo fôlego que deu a vida a Adão sopra novamente na humanidade, a fim de regenerar o homem caído e morto em seus delitos e pecados, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois o que, gente? Como está em Efésios. Então você vê que a pessoa, ela só vive vazia, ela só vive sem o Espírito Santo, se ela não buscar, se ela não se render. Porque o dia que a pessoa se render a Ele, se entregar, reconhecer: meu Deus, eu sou um miserável pecador, eu sou um lixo, eu estou fazendo tudo errado, sou eu que sou cabeça dura, sou eu que estou permitindo tudo isso, eu que estou sendo cabeçudo, perdoa as minhas falhas, meus pecados, tem misericórdia da minha alma, pelo amor de Deus. Se a pessoa se render a Ele, essa grande obra se inicia. E como tudo se fez novo lá no início, e deu-se início à criação de tudo, e o homem foi criado no jardim do Éden, e tudo foi preparado, uma esposa, tudo foi dado ao homem, o domínio de tudo. Você vê que aonde há a presença de Deus, há domínio, a paz, a alegria. Deus, vendo que o homem estava só, Ele disse: não é bom que o homem viva só. Preparou uma auxiliadora para ele. Deus atendendo toda e qualquer necessidade. Então é isso que acontece quando nós abandonamos a velha vida, damos lugar ao Espírito Santo, porque queremos, porque desejamos, porque eu entendo, se sem Jesus eu não posso o que, gente? Nada. Tudo se faz novo, um coração novo, um espírito novo, bons olhos, tudo é novo, tudo se faz novo, mas tem que haver da parte da pessoa um desejo maior que tudo. Termina: o sopro do Espírito Santo, que transformou barro, uma massa inanimada, em um ser vivo, sopra agora para transformar trevas em que, gente? Em luz. A alma batida e desolada em alguém feliz e honrado, e filhos da ira e filhos do Deus o que, gente? Do Deus Altíssimo. Então você vê que quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo na sua totalidade,
Existe uma diferença muito grande entre o antes e o que, gente? E o depois. Mas tem que ter sede, tem que querer, tem que desejar, tem que buscar essa mudança, tem que reconhecer: meu Deus, tem isso em mim que está errado, muda isso, tira isso de mim. Eu via ontem um vídeo de uma família que está um tempo nos Estados Unidos, e a esposa desse rapaz agora, ela foi fazer a prova para se tornar cidadã americana. Já tinha a documentação, o green card, e agora ela fez a prova para poder se tornar cidadã americana. E aí, eles preocupados, ela falando: olha, eu estudei, passei aí meses e meses estudando. E o que cairia nessa prova aí? Quais seriam as perguntas? Sobre a história dos Estados Unidos. As perguntas seriam sobre a história dos Estados Unidos. Então ela teria que saber, para se tornar uma cidadã americana, ela teria que saber da história, de tudo, tá por dentro do que era, porque afinal de contas agora seria a pátria dela, a sua nova pátria. Então ela teria que estar por dentro, não pode ser um cidadão e não saber de quê, gente? De nada. De como surgiu a independência dos Estados Unidos, quando foi, as guerras que venceram, e etc, os estados, e vai. E ela teria que estudar aí, no mínimo 100 perguntas, já tinha lá uma média de perguntas que cairia, 100 perguntas. Seriam 10 perguntas apenas que cairia na prova. Olha só, 10 perguntas cairia na prova. Ela teria que estudar no mínimo 100 perguntas, que poderia cair dentre essas 10. Ela teria que acertar das 10 que cairia, apenas 6. Então tem uma margem aí de erro de 40%. Ou seja, acerta pelo menos 6 dentre 10. Se ela já acertasse as 6 primeiras, pronto, ela não precisaria responder as outras 4. Quem entendeu? E aí ela fez a prova, e ela já passou nas 6 primeiras perguntas. Ela já respondeu as 6 primeiras. E aí ela voltou muito feliz, falando para o marido e tal. E aí ela disse: mas eu estudei, eu mergulhei, que eu não perdesse essa oportunidade para ser cidadão de um país. Ela mergulhou, ela estudou, ela se dedicou. Ela disse: eu passei noites estudando. Era algo muito importante, imagina. E aí, quando se fala de se tornar um cidadão do céu, e você pergunta muitas coisas para a pessoa que deseja entrar no céu, que deseja, depois dessa vida, morar no céu, e você pergunta para a pessoa, se fazer algumas perguntas sobre a palavra de Deus, ela não sabe o que responder. É capaz de se sentar alguém novo do lado dela, uma pessoa nova que chegar na igreja, e sentar do lado e perguntar: vem cá, o pastor falou do dízimo, mas eu não entendi, o que é isso? É capaz dela falar assim: quando acabar a reunião eu te levo lá no pastor para ele te explicar melhor, que eu... é melhor o pastor, o obreiro te explicar. Como assim? A pessoa está na igreja há um tempão, ela não sabe falar. Se perguntar: mas vem cá, o pastor falou do Espírito Santo, falou do batismo com o Espírito Santo, é capaz da pessoa falar assim: eu também estou aí tentando saber também. E há quem diga: não, o Espírito Santo, é uma luz. Quando eu recebi foi um fogo, eu vi fogo. Tem gente que diz que viu anjo. Falei: então eu não sou batizado, porque eu não vi nada. Então a pessoa diz que quer entrar no reino do céu, ser cidadão do céu, mas do reino dos céus ela não sabe nada. Ela não recebeu nem o passaporte para o reino dos céus, que é o batismo com o Espírito Santo. Ela não está se aplicando, ela não está se sacrificando, ela não lê a Bíblia, ela não medita na palavra, ela não tem comunicação com quem vai levar ela para o céu.
será que vai se tornar um cidadão do céu? Será que ela vai viver essa vida eterna no céu? Porque dizer eu vou é muito fácil.